Boa noite, família. Boa tarde, bom dia. Seja lá que horário a gente esteja junto. É uma alegria enorme, imensa estar com vocês em mais esse momento. Estar aqui eu, Leandro Carraro, e meu amado irmão Yuri Carraro, juntos com vocês nesse momento tão especial, para falar sobre um tema tão importante: gostar de quem eu sou. Será que você gosta de você? Será? Hein? Será que você faz o que é preciso para demonstrar isso na sua vida? Para demonstrar isso com você? E se você não gosta, às vezes, de quem você é, por que está acontecendo isso dentro de você? São os pequenos detalhes que nós vamos conversar carinhosamente nesses próximos minutos. Mas antes dessa conversa, irmão, cumprimenta a nossa família aí. Obrigado, irmão. Família, reconecte-se mais uma vez. Estamos aqui junto de vocês, na sua casa, onde vocês estiverem. Muito obrigado por darem um tempinho para a gente estar aqui junto, ouvindo, tocando, fazendo esse bate-papo junto com vocês. Vocês também fazem parte aqui dessa família, né, irmão? E lembre sempre, se ficar à vontade, de botar os comentários aí no nosso vídeo, que a gente sempre dá dando uma olhadinha, conversa com vocês. Lembra de curtir, de compartilhar com as pessoas que vêm você, que vocês amam. E vamos para mais esse bate-papo, né, irmão? Papo de gostar da gente, né? Gostar de quem eu sou. Gostar de quem eu sou. Às vezes a gente é... Tem dois lados, às vezes, que eu vejo, né? Ou às vezes a gente é muito carrasca com a gente não se perdoa, a gente se sente muito exigente, acaba não acreditando na nossa capacidade. Sim. Ou às vezes a gente se ilude demais, achando que a gente é muito mais do que, né, do que podemos fazer, assim, no sentido de se sentir superior, o ego vai lá pra cima e eu acho os outros inferiores, né? Então, assim, como é que é esse equilíbrio, né? Essa arte de começar a gostar da gente, de a gente se amar, né, irmão? A gente escuta aquela história, tem que gostar de quem gosta de mim, né? Já escutou essa história, né? Já. Que às vezes a gente gosta de pessoas que não tem nada a ver com a gente, nem querem a gente bem desse jeito, e a gente acaba se envolvendo sem esse detalhe. E a gente tem essa conversa de gostar de quem gosta da gente. Mas será que a gente gosta da gente mesmo, né? Que é esse detalhe que você levantou. Será que eu gosto de mim de verdade? E se eu gosto de mim, por exemplo, uma coisa que eu gosto, e aí são análises que a gente tem que levar para dentro da gente. Se eu gosto de alguma coisa, normalmente aquilo que eu gosto eu cuido, né? Sim. É normal, é natural. Pelo menos no primeiro momento, se eu gosto de alguma coisa, eu vou cuidar, eu vou ter mais atenção, eu vou ter um zelo maior, eu vou ter uma forma de lidar com aquilo de uma maneira mais carinhosa, mais presente naquele momento, né? Sim. É assim, família. Pelo menos, se eu gosto de uma camisa, eu cuido dela melhor. Se eu gosto de um sapato, eu cuido dele melhor. Se eu gosto de uma pessoa, eu trato essa pessoa, eu tento tratar ela melhor. A gente prioriza, né? A gente causa uma prioridade na nossa vida, então a gente tem um zelo maior, uma atenção, né? A gente gasta uma energia melhor com aquilo. É. Será que você está gastando uma energia melhor com você? E aí tem, como meu irmão disse aqui, tem várias vertentes, né? Você pode ser a vertente que não gosta de você, né? Que tem dificuldade de gostar de você, é muito duro com você mesmo, é muito exigente. Acaba em muitos momentos nem vendo as suas qualidades. Acho que o primeiro detalhe que a gente tem que tentar trabalhar em nós, para a gente começar a ter esse carinho com a gente, porque no final daquilo que a gente gosta, a gente tem um carinho maior. E o objetivo da gente gostar da gente é a gente ter carinho com a gente mesmo. Porque se a gente não desenvolver carinho com a gente, como é que a gente vai desenvolver carinho com os outros? Se eu não estou conseguindo nem dar em mim, eu nem aprendi a cuidar de mim, como é que eu vou cuidar de um outro ser ou cuidar de uma outra coisa da maneira correta? Então, muitas vezes eu tenho esse algo dentro de mim que não me enxerga de maneira positiva. Eu acho que eu sempre sou inferior, eu acho que eu nunca tenho o que é necessário, ou eu me acho incapaz para algumas coisas. Eu não consigo destacar em mim a minha boa parte. Sim. Porque existem boas coisas em todos nós. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar e às vezes você fala, não, Leandro, cara, não tenho nada de bom mesmo, bicho. Já tentei procurar, já tentei ir atrás, já tentei ver, mas eu só faço besteira, eu só reclamo, eu só brigo, tudo que eu faço não dá certo, ou eu não tô com a saúde legal, não sei cuidar, não sei o quê, eu não tenho um corpo legal. A gente pode citar 1000 coisas. Só que a parte de você gostar de você mesmo vai muito além do que esses detalhes rasos que a gente olha da vida, né? Você tem que gostar de quem você é por dentro. E às vezes é difícil a gente gostar de quem a gente é por dentro, porque muitas vezes a gente carrega dentro de nós coisas que não são verdades. Às vezes a vida foi dura comigo, às vezes eu tive problemas de relacionamento com familiares, ou problemas de relacionamentos
outros que eu posso ter vivenciado, que marcaram dentro de mim, me colocaram imagem negativa de quem eu sou, do que acontece, do que eu posso ser. Isso que vai correndo negativo por dentro de mim, que muitas vezes eu tento até evitar, procurando saídas, procurando prestar atenção no lado material, procurando viver a vida de maneira mais automática para não adentrar dentro de mim, faz com que eu acabe esquecendo de quem eu sou. Porque muitas vezes eu acho que eu sou essa energia negativa que está passando dentro de mim, essa ideia negativa, esse sentimento triste. E para a gente gostar de quem a gente tem que, no primeiro momento, é esse início de quebrar essa ideia. E aí a gente só quebra essa ideia porque é difícil quebrar essa ideia quando a gente está com ela negativa dentro da gente, irmão. Dentro da gente, família. Quando a minha base está toda... A minha base de pensamento, a minha base de sentimento, meu chão, está todo construído com essas vertentes de ideia, com essas bases de ideia. Eu preciso mexer nessas ideias. Eu preciso chacoalhar com elas. E como eu só posso falar de mim, eu tive um momento na minha vida que foi bem difícil, foi bem complicado mesmo. Eu tive ataque de pânico e tudo mais. Foi um momento bem detalhado da minha vida, onde coisas muito difíceis aconteceram comigo. E que nesse momento eu fiquei meio sem chão e eu comecei até a desconfiar de mim mesmo nesse momento, né? E o que me ajudou a reestruturar esse chão foi a base de pensamento. E a base de pensamento que a gente tem que sempre lembrar é que se eu vim de algo bom, eu sou uma pessoa boa. Não é porque eu não estou vendo bom ainda que eu não seja essa pessoa boa. Se nós somos filhos de Deus, filho de peixe, peixinho é. Deus é amor, né? Então... Se eu sou filho do amor, da bondade, do carinho, eu sou amor, bondade e carinho. Ah, mas por que eu não estou produzindo? Por que eu não estou sentindo isso? Essa é uma outra pergunta. Mas você é filho disso e a sua base está alicerçada nessa presença, nesse conceito. Então você tem que, por mais que você não se sinta assim ainda, criar essa noção de que você participa e tem isso dentro de você lá gravado. Você pode não estar sentindo por causa do momento, você pode não estar sentindo por coisas que aconteceram, mas você precisa se acalmar, voltar, se interiorizar e tentar ver em você pequenas coisas boas que existem, porque existem. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas coisas mais loucas que podem estar acontecendo com você, tem os detalhes bons que estão lá. Tem aquelas pequenas gotas de coisas boas que estão lá e que por a gente estar tão automatizado ou tão negativado, a gente nem enxerga de jeito nenhum. Eu preciso de um esforço maior para enxergar. E a primeira força que eu tenho que fazer é lembrar que eu sou filho do Pai, eu sou filho de Deus, filho de peixe, peixinho é, filho do amor, amor é, filho do bem, o bem é. E aí começar a me esforçar para enxergar, peraí, se eu sou filho do bem, com certeza eu faço coisas boas. Eu devo estar fazendo coisa boa que eu nem estou reconhecendo. E aí começar a ver esses detalhes bons em você, para você começar a montar esse quebra-cabeça interno de modificação de pensamento. Para você, quando conseguir fazer as primeiras ligações, você assustar e falar, olha, tem coisa boa aqui em mim, olha o tanto de coisa boa que tem em mim, olha o tanto de coisa legal que eu posso ser. Ah, mas eu já errei. Errar é normal. Errar é normal. Não teve um ser humano na Terra que não errou. Lembra de Jesus? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Lembra dele? Lá quando quiseram apedrejar a mulher adúltera. Lembra disso? Tava todo mundo querendo seguir a lei, gente. Tava seguindo a lei. A lei dizia o quê? Adulterou, cometeu, que é um crime na época, tem que morrer apedrejado. Seguir a lei. Jesus falou, olha, sua lei não é baseada no amor. Por quê? Porque todos nós erramos e pecamos. Então, aquele que nunca errou, que se sinta no direito, então, de punir, de prejudicar, de atacar essa mulher. E ninguém o fez, porque todos ali têm dificuldade. Todos nós cometemos erros. Então, a minha parte boa é o que importa. Às vezes, a gente está muito vinculado a só imaginar o que falta, a só imaginar o erro, a só focar no problema. Até quando vai ser assim? Até quando você vai esquecer de você? Esse exercício precisa ser feito. Essa mudança de chave precisa ser analisada e concretizada dentro de você. Porque quanto mais você gostar de você, mais
você vai cuidar de você. Lembra no início da nossa conversa, a gente cuida daquilo que a gente gosta. Né, irmão? Ou a gente passa por uma etapa de aprendizado na vida que a gente começa a entender os erros, as nossas imperfeições. Até a gente chega um ponto nisso, a gente se culpa muito, a gente se martiriza, né, família? A gente tem esse peso, faz parte, tá, pessoal? A gente não nasce já sabendo dessas coisas, mas com o tempo, com a maturidade, com o aprendizado da vida e também com a nossa busca pelo conhecimento, né, como tem aqui a nossa doutrina espírita e tantas outras filosofias que trazem boas reflexões, a gente começa a perceber que o erro, a imperfeição são oportunidades de aprendizado. As nossas imperfeições, elas estão ali temporariamente na gente. E estão ali para mostrar alguma coisa que a gente precisa trabalhar e que não é aquele desastre todo na gente. Se a gente vê que tem certos vícios, más tendências, ok, eu identifico elas, compreendo elas, né, com sinceridade, não ficamos com medo de olhar para o nosso interior. E aí, a partir disso, a gente começa a não encarar elas com uma baixa autoestima, né? Como algo, meu Deus, eu sou imperfeito e não mereço amor, né? Sim. Sendo que, assim, se fosse isso, todo mundo não merecia amor. Como todos nós somos, meu irmão bem falou, né? Nós somos filhos do amor, filhos de Deus, né? A sua imagem e semelhança. E nosso destino final é chegar a essa perfeição, né? Chegar a esse espírito crístico, evoluído, né? Espírito feliz. Aquelas escalas que o Espiritismo didaticamente traz pra gente, né? Então, é um processo, pessoal. Nós estamos no processo e olhar que nós, as luzes e as nossas sombras e essas complementações que há entre elas, né? Porque tudo tem, né? Todos nós temos uma construção do nosso espírito de vidas e vidas, né? E dessa vida aqui também. Então, aí quando a gente começa a entender isso, família, quando a gente começa a amadurecer essas questões, e isso chega no momento da vida de cada um, num certo tempo, né, no seu tempo, mas que a gente possa buscar isso o quanto antes, porque aí, quando a gente tem esse mapa, esse entendimento, a gente começa a buscar a gostar mais da gente, né? Porque, lógico, a gente tem essas sombras, essas imperfeições, que a gente tenta lidar e acolher elas, e nos guiar, né, para que a gente possa curar, né, e melhorar essas questões com o tempo e com o esforço, né, de várias vidas, né, essa vida vai ser uma delas, a gente vai tocar, e eu tenho consciência das minhas questões, né, que eu vim trabalhar aqui, de algumas, tá, gente, porque são camadas que a gente vai descobrindo, mas tem algumas etapas que eu tô trabalhando em mim, e aí, nessa vida eu vou trabalhar algumas, e aí, como meu irmão bem falou, a gente não tem só essa parte da sombra, né, das imperfeições, nós temos virtudes também, já construímos em vidas passadas e nessa vida também. Então, quando você olha nessa perspectiva, com essa abordagem amorosa, misericordiosa, compassiva consigo mesmo, então a gente começa já a ter uma vida com mais leveza, com mais alto amor, com mais compreensão, empatia e caridade com nós mesmos. Carinho. E aí a gente passa por esse processo, né, irmão, que a gente vai vivendo, tá, eu entendi, eu sei, caramba, esse pensamento aqui, esse meu instinto aqui, né, essa forma de reagir diante das coisas, eu já sei que ela acontece várias vezes. Mas aqui, tá, eu lembro que eu já identifiquei isso e eu vou começar a trabalhar isso em mim como uma obra de arte, né? Uma estátua, uma obra de arte, ela não é construída assim, né? De uma hora para outra tá aqui construída. Essa nossa árvorezinha aqui do nosso Reconnects aqui. Uma pessoa querida que vendeu para mim, que eu achei maravilhosa, que representa nossos IPs aqui de Brasília, né? Que é muito famosa. Quando ela foi montar essa árvore aqui, esses objetos todos eram separados, não tinham beleza, né? Assim, em si, olhando isoladamente, mas ela pacientemente começou a montar a estrutura da árvore, botou cada folhinha aqui, né, no materialzinho, fez o formato, colocou, e aí depois de trabalho e dedicação, virou essa árvore bonita, esse IP bonito aqui do nosso IP espiritual aqui do nosso programa. Então a vida também é assim, pessoal, nós somos assim, né? Nós somos uma árvore uma sementinha que está germinando, crescendo, as primeiras folhas, as primeiras flores, os primeiros frutos, né, irmão? A natureza é uma beleza, né, que traz a simbologia do nosso próprio aprendizado. Então, nós também estamos nesse processo. Então, quando a gente vê a vida dessa forma, é tão bom, é tão maravilhoso, isso faz toda a diferença, irmão. Sim, é aprendendo a gostar de você. E aí, quando você começa a gostar de você, quando você começa a ver essa parte boa em você, isso não significa que você tem que parar. Pelo contrário, é que você tem que construir ainda mais. Que você descobre que você pode mais, que você vai conseguir mais. Então,
Você pode estar nesse momento e já tá gostando de você, já entender que você tem essas coisas boas e tudo mais, significa que vamos construir ainda mais, vamos fazer ainda Sim. mais, vamos nos amar ainda mais, vamos cuidar ainda mais, vamos fazer com que a gente possa ser útil, sabe? Porque às vezes que a gente iniciou com aquele ditado, né? Vamos gostar de quem gosta da gente. Tem um outro ditado que fala, time que tá ganhando não mexe. Não, já descobri minhas coisas boas, então vou ficar bem quietinho aqui, vou continuar do jeito que eu tô. Não, é o contrário. Você descobriu que é bom em você, que você gosta e que você está valorizando isso, vamos construir mais. Vamos fazer isso dar frutos, não é a parábola dos talentos? Vamos fazer dar fruto. Vamos fazer funcionar. Vamos fazer isso ser útil não só para você, mas para mais gente. Porque é tão bom quando a gente vê que a gente fez uma coisa certa, não é? Quando a gente vê que a gente fez uma coisa bacana, é tão legal. Isso nos enche de tanta energia boa, isso nos enche de tanta capacidade boa. E quanto mais evolução moral e intelectual a gente conseguir, mais a gente vai ser capaz de fazer a escolha certa. Então, mais essa sensação de alegria, de contentamento vai tomar conta da gente. Então, mais ainda eu vou me amar, vou gostar de mim, mas não é aquele amor egocêntrico, amor egoístico, é um amor de contentamento. É um amor de contentamento com a alegria de poder ser quem eu sou e compartilhar quem eu sou, aprendendo quem os outros são também. Porque eu só vou aprender a amar alguém quando eu me amar. Eu só vou aprender a cuidar de alguém quando eu me cuidar. Eu só vou aprender a ajudar alguém de verdade quando eu me ajudar. Se eu não me ajudar, como é que eu ajudo os outros? Isso que eu ia falar legal também, irmão, é tocar nesse ponto que às vezes a gente está doido para ser amado pelo outro. Né? A gente busca muito o amor do outro, porque quando a gente é criança, a gente, né, nasce pequenininho ali, a gente quer o amor dos nossos pais, né? E aí a gente sente, a criança faz parte, né, do processo, ela se sente feliz quando ela é amada pelos seus pais, e é normal, né? E aí, quando a gente vai crescendo, adultecendo, entrando na fase da adolescência, adulto, a gente passa por várias fases delicadas, né? Que na adolescência, então, que tem muita... A gente começa a ter uma decepção diante das pessoas à nossa volta, porque tem muito bullying, né? Pessoas que faz parte, né? Então, todo mundo ainda em aprendizado e acaba tendo muitas atitudes errôneas, assim, com jovens e de comparação, de achar a estima da outra pessoa, né? Como se fosse uma brincadeira, enfim. A gente passa por aquela fase bem difícil, adolescência, e quando a gente chega na fase adulta, que é o momento que a gente, o amor mais importante que a gente tem que ter é de quem? Nós mesmos. A gente começa a ser convidado a ter esse auto-amor, porque o amor que a gente recebeu de pai, de mãe, é um amor possível, é um amor imperfeito, lógico, porque eles também são seres imperfeitos, assim como nós somos, né? E aí, às vezes, a gente fica numa régua querendo se sentir amado pelos outros, e que isso vai ser a minha felicidade. E até a gente acaba não sendo autêntico, né? A gente acaba querendo fazer o que os outros querem. Só que aí essa é uma das principais ali causas raízes, né? Que faz a gente ficar sempre se julgando, se sentindo menor por comparar com os outros, por esperar que eu só vou ser feliz se os outros me amarem. Sendo que, na verdade, o que mais importante vai fazer essa virada de chave é quando eu me amo minha presença, amo minha companhia, amo quem eu sou, como eu sou, luzes e sombras, nesse autoconhecimento, esse encontro, que é um processo, né? Um processo. Isso nos preenche, nos traz força, nos traz equilíbrio. E aí a gente consegue viver a vida da forma como a gente é e sem se abalar tanto assim, né? Lógico que a gente tem um impacto com as pessoas à nossa volta, mas quando a gente se ama muito, entra nesse processo que você falou, irmão. A gente consegue amar os outros também do jeito que eles são, imperfeitos, com suas luzes e sombras, sem esperar que o outro seja perfeito ou seja igual ao que eu quero que o outro seja. Sim. Então, que maravilha, né, irmão? Quando a gente faz essa virada de buscar esse amor, se gostar de nós mesmos, isso traz um efeito na nossa vida, um impacto que faz com que a gente ame muito mais nós mesmos, a gente se sinta muito mais feliz e amplifica esse amor, né? Potencializa um amor mais maduro, verdadeiro e um pouco mais indo naquele amor incondicional, né? Aquele amor ágape, né? Que a gente fala que é o amor divino. Cada vez mais a gente se aproxima desse amor, que é a verdadeira felicidade. Sim. Né? Sim. Então é tão importante, irmão, esse nosso tema de hoje, porque é um dos passos essenciais para a nossa reconexão e de buscar esse roteiro novo para uma caminhada mais leve, mais feliz, né? Sim, família. Então a gente está vendo, família, terminando aqui o nosso papo, que o nosso tempo já está acabando, que quanto é importante você se amar. Quanto é importante a gente gostar da gente. Quanto é importante a gente ter carinho
nos acolher, nos entender, ter paciência, compreender fases que vêm, que vão, compreender erros e sempre estar buscando melhorar, sempre estar buscando com alegria ser você um cadinho melhor, gostar de você um cadinho mais, sorrir para você um pouquinho mais, se olhar no espelho e não fugir dos locais que talvez você não goste, mas dar atenção e carinho e compreender que apesar de ter alguma coisa em você que você possa não gostar, terão outras que você com certeza vai adorar. Falta você lembrar delas, falta você focar nelas, falta você ver isso dentro de você. Porque senão, se a gente sempre vê o que falta, sempre vê a parte vazia do copo, sempre vê o que nós não somos perante o que outra pessoa pode ser, você vai construir o que em você com esses pensamentos? Eles vão te levar aonde? Agora, se você enxergar a boa parte que você tem, se você enxergar a beleza que você possui, as forças e capacidades que estão aí, as coisas boas que você já fez, quanta coisa boa você não vai ser capaz de produzir mais além? Então confia. Aprenda a gostar de você. Lembre que uma das coisas mais importantes é você gostar de você. É isso, irmão. E como fechando sempre o nosso programa, a lá Ana Maria Braga, com uma frase inspiradora, né? Eu trago mais de uma porque eu fico tão animado com umas frases, tão bonitas umas frases que eu trago mais de uma, né, gente? Mas hoje eu vou trazer só uma, já que o irmão trouxe esse desfecho tão bonito. A gente tocou nessa frase durante todo o programa, que é: se Deus te ama como você é, por que você não faria o mesmo? Deus, nosso Pai em amor, ama você, ama todos nós. Ele quer que a gente se ame também. Uhum. Ele está ali esperando que a gente se ame para que a gente possa brilhar nossa luz, possa cada vez mais crescer nessa vida, né? Verdade. Então, família, vamos despedir, né? Com Deus, família, um abraço apertado, grato pelos minutos, grato pelo carinho, a gente agradece de coração a oportunidade de estar com você e a alegria de ter tido essa conversa tão importante para nós também, muito importante. E que vocês possam continuar com uma semana linda, maravilhosa e que a gente possa, se Deus assim quiser, nos encontrarmos na próxima semana. Um abraço apertado, fiquem com Deus e até a próxima. Irmão, se despede da nossa família também. Receba mais um abraço aqui dos nossos irmãos e um ótimo dia, uma ótima semana, enfim. Deus abençoe a sua jornada. Estamos juntos. Até tchau.